Para quem não sabe o que é contracultura, é uma mentalidade dos que rejeitam e questionam valores e práticas da cultura dominante na qual fazem parte. Qual é a cultura dominante nossa, irmãos? É a cultura judaica cristã. É a cultura predominante do Brasil, da América Latina, da América do Norte, do Ocidente. Amém? Quem fundou nosso país foram cristãos católicos. Então essa é a cultura dominante. Então a ideia do contracultura, o contra é o quê? É o oposto, certo? É a oposição. Então é estar contra essa cultura que rege a nossa civilização até os dias atuais. Então olha só o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Existe uma diferença muito grande em você querer evangelizar as pessoas e demonstrar pelo seu testemunho de vida. É uma prática que as pessoas possam se achegar e falar: uau, eu quero ter essa vida para mim também. Existe uma diferença entre isso e entre eu compactuar com o grupo de pessoas que só faz coisa errada, né? Às vezes a pessoa está lá firme com Deus, mas quando ela está fora da igreja, ela tem amizades que não condiz com a palavra de Deus. As pessoas falam coisas profanas, as pessoas falam coisas que zombam o sagrado do Senhor, e aí o crente está lá no meio dando risada junto. Isso é um erro, irmãos. Isso é um erro. A Bíblia fala o quê? Fique longe de gente assim. Nós temos que ficar longe de gente que profana, pessoas que ficam falando palavrão o tempo todo. Ah, mas como que elas serão ganhas? Elas serão ganhas pelas suas atitudes, começando por você não compactuar com as atitudes dela, porque a Bíblia é um confronto da verdade, e as pessoas às vezes não querem lidar com isso. Mas nós que temos a verdade, nós que temos a palavra de Deus, nós temos que ir contra, irmão, tudo aquilo que quer nos destruir, tudo aquilo que quer roubar a nossa fé, tudo que quer roubar os nossos princípios. Ou você acha que o mundo nos zomba quando o jovem fala assim: eu estou me separando para o casamento, né? Eu não faço sexo antes do casamento. Ou quando o jovem fala: eu jejuo ao Senhor, eu oro a Deus. Ou quando ele fala: não, hoje eu não vou poder estar com vocês aqui porque eu tenho culto na minha igreja. Você acha que as pessoas, elas vão falar o que? Ai, que lindo, que maravilhoso? Não vão falar isso. Elas vão falar: ah, que besta, nada a ver, não pega nada. E ao longo da história, essas coisas foram sendo desconstruídas. Os princípios que levaram à civilização, eles foram sendo desconstruídos com o tempo. Foi minando a cultura judaico-cristã. E hoje nós temos um mundo de profanação e que está envolvido em todas as esferas da sociedade. Desde o alto escalão, que é o governo, a representatividade do povo, né? Porque o poder emana do povo, mas até em outras esferas. Se você vai no cinema, você não vê um filme de comédia que não tenha pornografia no meio, que não tenha uma brincadeira de duplo sentido no meio. Se você vai ver uma exposição artística, você vê um monte de coisa abstrata que você não entende nada, e as pessoas olham e falam: ai, que lindo. Mas lindo o quê? Um monte de desenho rabiscado. Então perderam o senso do que é bonito, do que é belo, né? Naquelas obras de artes que os antepassados faziam, e que você via aqueles detalhes nos fios de cabelo, né? Na ruga, nas expressões faciais. Aquilo ali se demorava anos para fazer. Hoje em dia, um dia a pessoa faz uma arte lá e ganha milhões expondo essa arte. Então você vê a degradação do ser humano através dessas coisas. E isso vai se estender, você vê através da arte, né? Igual teve uma exposição artística um tempo atrás, patrocinada pelo Santander, em que os homens ficavam desnudos para as crianças, e estavam falando que aquilo era arte, né? Daí para pior, irmão, daí para pior. Então nós vemos isso, na novela acontece isso, né? Nos próprios telejornais também tem essas questões tendenciosas de
de tirar o que é verdadeiro, de tirar o que é certo. E aí você vai para um campo muito mais terrível, que é o campo do infantil, o campo da criança, que você pega desenhos que distorcem os valores morais, que o certo é relativizado. Então, o certo, esse cara é mau, mas ele é legal, ele é um mau legal, né? É o meu malvado favorito, mas ele é mau, ele faz coisas más. Então, quer dizer, os valores que nos nortearam, que a palavra de Deus nos trouxe até onde estamos hoje vivendo, com liberdade e tudo mais, ele tem sido destronado, ele tem sido destruído ao longo do tempo. E isso a Bíblia nos mostra, através de Paulo, falando para Timóteo, que na realidade é um norte para nós entendermos o fim dos tempos, que as coisas vão se afulinando. Aquilo que muitos pastores pregavam nos anos 90, falando a respeito da Walt Disney, dos desenhos antigos que tinham tendências, que eram tendenciosos, e são de fato tendenciosos, né? São de fato tendenciosos. Tem muitas cenas aí de desenhos animados antigos que tem duplo sentido, sim. E você pega esses pastores, quando eles estavam falando isso, muitos não davam ouvido. Muitos falavam, não, isso aí é banal. Não, mas tem uma situação aqui que é preocupante. Não, nada a ver. E hoje a gente tem na realidade um destrinchar de tudo isso. Nós temos na realidade uma situação que vai degringolando e mostrando por A mais B que essa é a situação que nós estamos vivendo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo em que as pessoas, elas são amantes de si mesmas, elas pensam somente nas suas próprias vontades e elas deixam de refletir sobre aquilo que é certo. Para elas não interessa o que é certo, para elas o que interessa é aquilo que elas pensam. Então deixa de ponderar, deixa de refletir, deixa de ver as duas faces da moeda e passa a seguir só uma linha de pensamento. Infelizmente, isso é o que tem norteado o nosso mundo, o mundo em que vivemos, né? No versículo 6 vai dizer: entre tais pessoas há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como James e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Então, nós como servos de Deus, e que temos como regra de fé a Bíblia na sua totalidade, como regra de fé, porque esse deve ser o papel do crente. Nós como crente, a gente não pode falar, não, esse versículo aqui, ele parece um pouco homofóbico, eu vou deixar, não. Ou a gente confia de Gênesis a Apocalipse, ou não é crente não, irmão. Para ser cristão verdadeiro, raiz, é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É regra de fé, inclusive na denominação Igreja de Deus no Brasil. É assim que a gente acredita. Então, se a gente parar para analisar como crente agora, o que a gente pode fazer para nos ver livre ou para criar um campo de barreira e não sermos atingidos por essas questões que estão permeando na sociedade? Primeira coisa é você estabelecendo uma cultura cristã dentro do seu lar. Uma cultura, uma mentalidade cristã para a sua vida particular. Porque se a gente não adapta a palavra do Senhor para a nossa vida, se ela não se torna a nossa regra de fé, logo outras coisas estão sendo a nossa regra de fé. Você pode falar, não pastor, eu sou crente. Mentira, porque a mídia está 24 horas por dia dizendo que você deve não fazer. Então indiretamente nós acabamos adotando coisas para a nossa vida e que estão fora dos padrões da Bíblia, mas a gente trata como normalidade, fala, não, isso está certo. Mas não está certo, irmão. O que está certo é o que a Bíblia fala que está certo. É a palavra de Deus. Temos que ser sujeitos à palavra do Senhor e não sujeitos à nossa vontade. Se não nos submetemos à palavra de Deus, nós estamos desfrutando de um evangelho parcial e não cristão.
Porque o evangelho cristão, ele é total, ele não é parcial, ele não é só o que eu quero ouvir, ele não é só os desejos e as minhas vontades, ou aquilo que eu tenho mais empatia, não, é aquilo que de mais obscuro e que vai mexer comigo, mas é o evangelho de Cristo. Eu tenho que renunciar às práticas que a Bíblia fala que são pecados. Então, a minha conduta como servo de Deus é criar essas barreiras, estabelecendo essa cultura do reino, é ter dentro do meu lar coisas que vão edificar, coisas que vão trazer um bem-estar familiar para minha casa, né? Lá em casa eu não deixo a Sara no celular, às vezes ela fica, mas no geral não deixo. Por quê? A gente vê criança aí com 2, 3 anos que está no celular aí, o dia inteiro. Quem me disse que aquilo que ela está assistindo é certo? Então faz mal para a vista. A criança não se socializa, a criança fica mais rebelde, a criança fica mais irrequieta, a criança fica mais respondona, ela dá chilique quando você não faz o que ela quer. Por quê? O celular, ele traz um sentimento imediatista. Ela muda ali a hora que ela quer, ela está no controle. Então por isso que eu tiro o controle, para mostrar para a Sara quem manda, quem está no controle. E aí você vê às vezes no shopping center ou em supermercado, criança dando show. Então nós temos que começar a estabelecer cultura de reino, irmão. Nós temos que nos livrar de tudo aquilo que tem destruído o nosso lar, que tem causado divisão no meio da nossa família, sabe? Que tem causado separações. Quantas separações nós estamos vendo? Por que você acha que isso acontece? É normal isso acontecer? Agora a mentalidade do mundo é normal. Não é normal. Mas não é, biblicamente não é normal. Biblicamente não é aceitável. Sabe, eu não posso, a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. Eu não posso me conformar. Eu não posso olhar por um baile funk que está tendo numa comunidade e vendo o pai de família que tem que levantar às 5 da manhã para ir trabalhar e não conseguindo trabalhar, porque está tendo baile funk na rua dele. Eu não posso olhar para aquilo e falar, é normal, faz parte da cultura. Não é normal. E como cristão, a gente tem que sempre nos policiar nos nossos pensamentos, em não aceitar essa condição, em olhar e não aceitar certos tipos de desenhos para os nossos filhos, certos tipos de comportamento para os nossos filhos, certos tipos de roupa para os nossos filhos. Às vezes a mãe pega e fala, a criança tem só 5 anos, não tem problema ela usar essa mini saia, não tem problema agora. Mas daqui 5, 10 anos você não vai ter autonomia nenhuma para olhar para ela e falar, você não pode usar isso. Então as coisas elas começam com as pequenas ações que eu tomo na minha vida. Não é tomando grandes ações, vou transformar, não. Mas é nas pequenas que eu vou causando grandes transformações na minha vida pessoal, porque é aí que começa, e a chegar no meu ciclo de convivência, na minha família, na minha casa, protegendo, criando estacas espirituais, para que o inimigo não atinja a minha casa, colocando coisas saudáveis, ouvindo coisas saudáveis, tendo um comportamento saudável, podendo suprir a minha família em todos os sentidos, né? A criança, às vezes ela precisa ser suprida nas suas emoções, ela tem que falar, tem que desabafar, às vezes tem que dar ouvido, vai ouvindo, ouve, opina, brinca, descontrai, mas tudo isso é fundamental. Se nós não dermos ouvido para os nossos filhos, alguém vai dar. Se a gente não educar os nossos filhos, alguém vai educar. Se a gente não tomar as rédeas da nossa família e do nosso lar, alguém vai tomar as rédeas da família do nosso lar. Então Deus nos chama para ser homens e mulheres valentes no Senhor, para dizer, inimigo, na minha casa você não entra. Diabo, com suas culturas depravadas, mundana, caída, do inferno, não entram dentro da minha casa. Na minha casa vai entrar aquilo que é digno, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que edifica. Então nós temos que estabelecer isso, irmãos, para não deixarmos ser influenciados pelo mundo. Se eu não estou influenciando, alguém está me influenciando. É assim que funciona. Ou eu estou sendo influenciado ou estou influenciando. Não tem um meio termo, não tem um equilíbrio nisso. Ou você faz alguma coisa acontecer, ou na sua passividade alguém está fazendo por você. Sou Igreja de Deus.